Batão, tivemos hoje de manhã aqui em Santos, e nós começamos com uma palavra, né? Em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, tá? Nós começamos no versículo 4, e eu vou começar no versículo 4, eu vou recapitular o que eu falei ontem à tarde e hoje de manhã, para poder trazer a palavra nova que eu deixei de falar ontem e deixei de falar hoje em Santos. No versículo 4 diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 4. Deixa eu pegar o meu óculos, porque depois dos 50 a gente já não é mais menino, né? Os olhos já ficam meio ruim. Amém? Boa noite, Magali, na paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda. Versículo 4. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. E somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Aí depois nós lemos o versículo 6. Em outro lugar das Escrituras Sagradas ele também disse, você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Então a primeira palavra que eu peguei foi escolha e chamada, né? E nós falamos a respeito da chamada e da escolha. Porque, na verdade, o crente passa por duas chamadas. Primeiro é a chamada para a salvação. E a escolha para a salvação. Todo aquele que é chamado, todo aquele que é escolhido por Deus, vai ter que passar pelo plano da salvação. Então, na verdade, todos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque poucos decidem, amém? Decidem aceitar o plano da salvação. Porque para você ser chamado e escolhido por Deus, você tem que adentrar no plano da salvação. Eu uso a figura de um barco para ilustrar essa lição, né? Esse barco é o barco da salvação. E para que você entre no barco da salvação, você precisa ter um crachá que esteja escrito, escolhido e chamado. Amém? Então, quando você aceita o plano da salvação, você é colocado dentro desse barco. E quando você é colocado dentro desse barco, você ganha um crachá escrito assim, escolhido e chamado. Amém? A segunda chamada é a chamada para o serviço. Mas aí você já está dentro do barco. Aí você já está dentro do plano da salvação. Tá? Então, quando você está dentro do barco, dentro do plano da salvação, aí vem uma outra escolha, uma outra chamada. É uma chamada individual. Aí é a chamada para o serviço, para a obra de Deus. Amém? Isso eu falei ontem ainda, ali em Cubatão e aqui em Santos, hoje de manhã. No versículo 5, nós vamos tirar mais uma lição. Diz assim, assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus que lhe deu essa honra, pois lhe disse, você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Tá? E aí eu falei sobre a honra, né? Deus tem nos dado a honra de sermos filhos de Deus. Deus tem nos dado essa honra de nós sermos filhos de Deus. Deus tem nos dado a honra de Ele ser o nosso Pai. Então, para o crente, para o salvo, é uma honra receber, né, esse título de filho de Deus. E também aqui em João 12, 26, Jesus ele fala a respeito daquele que serve, né? Aquele que serve. Diz assim, ó, João 12, 26. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E meu Pai honrará todos. E o meu Pai honrará todos que me servem. Amém? Tá? Então eu tratei a questão da honra. Ter a honra de ser chamado filho de Deus. Ter a honra, amém, de ter Deus como nosso Pai.
amém? E ser honrado por poder servi-lo, amém? Então, fique aí essa primeira parte da palavra. Ainda tem mais um texto ainda para me tratar, que é o versículo 7. Boa noite, irmã Pureza, boa noite, Alisson, boa noite, Maria Souza, Deus abençoe. Aí, Rogério, a Maria Souza está aí, presbítero Rogério. Quem é essa Maria Souza? Quem é essa Maria Souza, pastor? A Maria Souza está aí. É Maria de Fátima. Safatinha. Ela engana qualquer um, viu? Com essa Maria Souza dela, viu? Vamos lá, pessoal. Hebreus 5. Hebreus 5. Versículo 7. Foi mais uma lição que nós tiramos, né? Hebreus 5, versículo 7. Diz assim, deixa eu chegar lá. Aqui. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. Súplicas a Deus, vírgula. Que Deus é esse? Que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas. Por que foram atendidas? Porque ele era dedicado a Deus. Aí eu falei na questão da oração, né? A gente tem que aprender a clamar, desabafar, chorar, amém? Às vezes tem que falar em voz alta. Existe a oração que Jesus manda você entrar no quarto, né? No quarto, e baixinho você vai orar a Deus, colocando diante dele o seu pedido. Essa é a oração da petição, é a oração do reservado, né? Mas existe a oração do clamor, a oração que você tem que gritar, colocar para fora o que você tem dentro de você. Não ficar com essa angústia, amém? Não ficar aprisionado por uma tristeza, uma dor e um sofrimento. É muito bom a oração do desabafo. Chegar diante de Deus e de colocar para fora realmente aquilo que está lhe incomodando. Tá certo? Então, Jesus ele sabia orar, ele conhecia a Deus. Outra coisa, Jesus sabia quem era o Deus que ouvia a sua oração. O Deus capaz de vencer a morte. O Deus que sabia como lidar com a morte. Afinal de contas, no ministério de Jesus, houve muitas ressurreições. Tá? Então nós falamos a respeito disso também. Não é verdade? Se nós estamos diante de dias em que nós estamos vendo muito essa questão da morte, tá? Nada melhor do que ter a segurança de ter um Deus que venceu a morte. Um Deus que sabe lidar com a morte. Amém? Então que todos nós possamos ter essa segurança. A segurança, amém, de estar diante de um Deus que venceu a morte. Um Deus que é mais poderoso do que a morte. Também tratei a respeito disso. Agora hoje, no versículo 8, a paz do Senhor, irmã Vera, Deus abençoe, a pastora e o pastor José Carlos também, aquele abraço para vocês. Versículo 8 de Hebreus 5, versículo 8. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Amém? Tá? Então aqui já é um assunto que eu não tratei ontem e nem tratei hoje de manhã. Tá? Jesus sabia, amém, da importância do sofrimento. Ele conviveu com o sofrimento, assim como Paulo conviveu com o sofrimento. Amém? Boa noite, Aninha. Ana Carolina, Deus te abençoe. Jesus, ele sabia o porquê do sofrimento da sua vida. E ele sofreu do começo ao fim. Ele sofreu. Sofreu pressão, sofreu rejeição, né? Sofreu até ameaça de apedrejamento, tá? Mas o pior dos sofrimentos foi do caminho da cruz, né? Do caminho ali quando ele foi tirado lá da oração do Monte das Oliveiras, foi levado perante o juízo, né? Do seu povo, do seu próprio povo, dos sacerdotes, do conselho dos sacerdotes ali, tá? E dos fariseus, né? Que
aquele conselho judeu que parece aí as togas pretas de hoje em dia, né? Que julga só por interesse, só julga por interesse, e naquele tempo não era diferente, tá? Eles tinham muito medo de perder o poder deles, então quando eles levam Jesus, sentenciam ele à morte, sentenciaram ele à morte mais pelo medo de perder o poder que eles tinham, do que propriamente pelo aquilo que Deus tinha como plano da salvação. É que Deus transformou aquilo que eles achavam uma coisa, Deus transformou para aquilo que ele queria fazer realmente, né? Que era salvar o homem por sua morte e ressurreição. E você veja que Jesus sofreu toda essa pressão, sofreu porque ele apanhou, foi espancado, foi humilhado, cuspido, foi tratado de várias maneiras ali, tá? Até ser colocado na cruz. Amém? Quando ele é colocado na cruz, ele passa por mais humilhação ainda. Mas ali a gente percebe, amém? Ali a gente percebe o quanto que Jesus aprendeu com o sofrimento, tá? Para começar, na oração que ele fez antes de ser levado para a cruz. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, faça a tua vontade. Ali ele revela total sujeição, total submissão à vontade de Deus. Isso fala de obediência. Amém? Quem é obediente não tem medo da morte. Quem tem obediente, ainda que a missão seja dura e seja difícil, ele vai até o fim para cumprir o seu chamado, para cumprir, amém, a sua missão. Jesus sabia que ia morrer na cruz. E por um momento ele pediu que o Pai o livrasse. Mas com uma objeção: todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Eu me sujeito, eu me submeto à tua vontade. E quando você vê ele na cruz, amém? E ele ali, poderia estar ali no desabafo dele, poderia estar amaldiçoando, poderia estar dizendo um monte de coisas ruins para os seus algozes. No entanto, você escuta ele dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Jesus foi moldado, o sofrimento moldou Jesus. Ele foi moldado pelo sofrimento. Meu irmão e minha irmã, toda vez que você passar pelo sofrimento, entenda que Jesus está tratando com você, trabalhando no teu caráter e no teu comportamento. Depois que você passa pelo sofrimento, você vai perceber que você vai sair daquele sofrimento mais misericordioso, mais cheio de amor, mais perdoador. Amém? Muitas coisas do teu caráter que não estava muito bem vão começar a andar, amém, naquilo que Deus realmente quer. Porque o sofrimento nos molda. O sofrimento nos molda. Tá certo? Tá? Jesus sabia que o sofrimento o fortalecia. Amém? Olha, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais o diabo procura fazer a gente sofrer, mais a gente fica forte. Essa que é a verdade. O sofrimento nos fortalece. Sabe, aquilo que você pensa que é ruim, amargo, difícil de passar, é exatamente isso que Deus está usando para te fortalecer. Pode falar, pastora. E no sofrimento é que a gente clama a Deus. Porque quando está tudo bem, a gente nem lembra de orar, né? Aqui fala, pastor, de um comentário aqui, que ele diz assim, ó. Jesus estava em grande agonia quando se preparava para enfrentar a morte, embora tenha clamado a Deus pedindo o livramento. Jesus estava preparado para sofrer humilhação, a separação do Pai e a morte, a fim de trazer a vontade de Deus. Então, até o sofrimento é para a vontade de Deus. Amém. Pela vontade dele, né? Para materializar a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ele se materializa. Tá? Então, o sofrimento tem a sua importância na vida cristã. Essa que é a verdade, né?
Tá? Às vezes é difícil passar pelo sofrimento, não é fácil entender alguns tipos de sofrimento, mas ele faz parte da nossa vida, tá? E uma coisa que eu vou dizer para você, tá? Não adianta você querer poupar as pessoas do sofrimento. Aquilo que elas tiverem que passar, elas vão passar. Você pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Amém? Tá? Então, não adianta você querer poupar filho, poupar neto, verdade. poupar quem quer que seja do sofrimento. Verdade. Amém? Se isso vai conduzir ele ao crescimento da vida dele, ele vai ter que passar pelo sofrimento. E você vai ter que permitir. Amém? Vai ter que permitir. Por quê? Porque o dia que você faltar, o teu filho vai ser homem de verdade. E a tua filha vai ser mulher de verdade. Amém? Às vezes a gente quer poupar o sofrimento dos filhos. E a gente acaba atrapalhando o agir de Deus na vida dele. Deus quer tornar seu filho homem. Deus quer tornar sua filha uma mulher. Tá entendendo? Então deixa Deus trabalhar. Às vezes a gente ora tanto pelo nosso filho e ora tanto pela nossa filha, aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir. Aqui na vida do filho a gente quer pôr a mão. Quer pôr a mão. Senhor, tem misericórdia do meu filho, está sofrendo tanto, é Deus trabalhando nele. E quando Deus vai trabalhando e moldando o teu filho, ele vai te fortalecendo do outro lado. E dando graça para vai tornando você mais forte. Essa que é a verdade. Tá certo? Tá. Terceiro, então nós vemos aqui que Jesus sabia que o sofrimento o moldava, Jesus sabia que o sofrimento o fortalecia, e Jesus sabia que o sofrimento, amém, formava dentro dele, no caráter dele, dependência total de Deus. Amém? Tá? Uma das maneiras de você saber que você está forte de verdade é o tamanho da tua submissão e da sua sujeição a Deus. A Bíblia diz assim, olha, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para você ter resistência, quer dizer, para você ter força para vencer o pecado, vencer o diabo, vencer o mundo, você primeiro precisa aprender a ser submisso a Deus, a ter uma vida de total dependência a Deus. Total dependência a Deus. Essa aqui é a verdade. Se você não tem uma vida de total dependência a Deus, o sofrimento ainda não surgiu efeito na tua vida. Amém? Aleluia. O sofrimento vai moldando você, vai formando você, vai fortalecendo você. Amém? E você vai aprendendo a ser mais sujeito à vontade de Deus, submisso à vontade de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi um exemplo de obediência, porque ele soube lidar com o sofrimento. A minha pergunta para você essa noite é essa. Você sabe lidar com o sofrimento? Você já aprendeu a administrar? Administrar sofrimento? É uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil. Amém? Mas no dia que você aprender a administrar sofrimento, você vai ter a capacidade de dominá-lo. Amém? Tá? E o sofrimento só vai até um ponto, porque você já aprendeu a ter o controle do sofrimento. Tá certo? Tá? Versículo 9, pessoal. Vamos para o versículo 9. No versículo 9, está escrito assim: e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Jesus só se tornou, amém, aquele que poderia representar todos nós na presença do Pai, poderia ser aquele que iria interceder o homem na presença do Pai, depois que ele passou por todo o sofrimento que ele passou, até o sofrimento da morte, tá? E aí quando ele ressuscita, ele se torna alguém capaz, amém, de interceder o homem no plano da salvação. E depois de ser
aperfeiçoado. Aleluia. Glória a Deus. Quando é que Deus mostra que Jesus se tornou um homem totalmente cumpridor da missão? Amém? Um homem perfeito no cumprimento da missão. Quando Deus ressuscita Jesus. Quando Deus ressuscita Jesus, Deus diz, você meu filho, você se tornou alguém, amém, que eu esperei tanto no primeiro Adão. Era isso que eu esperava no primeiro Adão. Que ele vencesse tudo, superasse tudo, que ele fosse plenamente obediente. Mas ele errou, pecou, falhou. Mas você não, meu filho. Você superou todas as coisas. Amém? E agora eu dou direito para você, o direito da ressurreição, o direito da vida. Aleluia. Quando Jesus ressuscita, aleluia, o Pai declara vitória, vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo, vitória sobre o mundo. Jesus agora se tornou o homem perfeito dentro do plano da salvação. O único homem capaz de vencer a morte. O único homem que Deus realmente, aleluia, glória a Deus, colocou como intercessor de todos os homens. Amém? Só Jesus pode nos levar na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se tornou a fonte da salvação eterna. Você quer salvação? Você quer ir para a eternidade? Ah, meu irmão, tem que passar por Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem que aceitar a cruz. Tem que aceitar a ressurreição. Por isso, meu irmão e minha irmã, todas as vezes que a gente participa da Santa Ceia, a gente está dizendo vitória, vitória, aleluia, vitória, tá? Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou para nos dar esse direito, aleluia, para que nós nunca esqueçamos, Deus deu essa ordem de nós fazermos a Santa Ceia, amém? Cada igreja tem o seu hábito, cada igreja tem o seu costume, a gente faz todo mês, porque todo mês nós estamos dizendo, amém, Jesus venceu, amém? E nós se juntamos a Ele nessa multidão de vencedores. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa entender tudo que se passa na tua vida, amém? Se você é crente de verdade, se você serve a Deus de verdade, até o sofrimento tem um propósito na tua vida. Que Jesus te guarde e te proteja e que você tenha dias melhores no teu viver. Vamos agora se preparar, nós vamos agora participar da Santa Ceia. Eu quero convidar você prepara o teu pão, prepara o teu suco de uva. Nós vamos fazer aqui agora a cerimônia, o ritual, a cerimônia de apresentar o pão e o suco de uva. Boa noite, Vicentinho, aí da cidade de Crato. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, amém? Está aqui o presbítero Rogério, está aqui, amém? Todo o pessoal aqui do Ministério da Igreja. O presbítero Rogério vai fazer a leitura para que nós possamos ministrar a Santa Ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebereis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que venha.
De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém, meus irmãos. O próprio presbítero Rogério vai apresentar o pão. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui esse pão que representa o teu corpo, aquele corpo que foi dilacerado pelos nossos pecados, Senhor. Por isso, nesse momento, Pai, eu consagro a Ti este pão. E aquele que comer deste pão, Senhor, será curado de toda a enfermidade em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A partir de agora, o pão simboliza o corpo de Jesus. Vamos consagrar o suco de uva. Amém. Meu Deus e meu Pai, nós consagramos este suco de uva e a partir de agora ele simboliza o sangue de Jesus. Pedimos tua bênção, teu amor e tua bondade sobre a vida de todos que vão participar deste momento. Que a tua graça encontre lugar nesse coração para que ele possa ser abençoado. Em nome de Jesus, amém. A partir de agora o suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Pega o seu pão. Pega o seu pão. Disse Jesus: tomai e comei. Este é o meu corpo. Este pão simboliza o meu corpo. Este é o meu corpo, partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Poder participar. Glória a Deus. Aleluia. Para apresentar para o Rogério. Este é o meu sangue. Esse é meu sangue. Esse sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados. Que quando foi lançado aquela lança no corpo de Cristo, a Bíblia diz que rio de águas vivas saiu do corpo de Cristo. E hoje nós estamos aqui tomando esse cálice representando uma nova aliança que nós temos com o nosso Deus. Uma nova aliança, porque nós não tínhamos dignidade de chegar até o nosso Pai. Mas através de Jesus Cristo, né, hoje nós estamos aqui. Disse o Senhor Jesus: tomai, este é meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória de mim, diz o Senhor. Poder participar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma música muito antiga que diz assim, olha: teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Eu